Vamos conversar um pouco sobre o diálogo conjugal. Dias atrás eu postei um vídeo sobre o diálogo familiar, que é quando a família se reúne para discutir as coisas, tomar as decisões que envolvem a família. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas opiniões, o que eu penso sobre o diálogo conjugal. O diálogo conjugal é quando os esposos trocam ideias sobre algum assunto e que deve acontecer sempre. Vamos ver como que deve ser estabelecido esse diálogo para que ele flua bem. Isso na minha opinião. Primeiramente, os dois devem estar dispostos a ouvir. Porque se um não estiver disposto a ouvir o outro, não tem diálogo. Diálogo é quando alguém fala e alguém ouve. E cada um fala, o outro escuta. Tem até um ditado maldoso, né, que diz que quando um burro fala, o outro murcha as orelhas. Mas esse é ditado do povo, né? Mas a verdade é que para se estabelecer um diálogo tem que ter ordem na fala, senão ninguém se entende. Também, para que haja um bom diálogo, tem que haver um plano de igualdade, isto é, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém é o dono da verdade. Ambos estão ali em pé de igualdade. Afinal, são esposos, é marido e mulher. Então, o diálogo deve acontecer com frequência na vida do casal para tratar de todos os assuntos referentes à vida do casal. E também deve haver humildade de ambos para reconhecer quando o outro está certo, quando o outro tem razão, e reconhecer e não querer impor a sua verdade. Nada deve ser imposto no diálogo, seja que tipo de diálogo for, seja diálogo familiar, seja diálogo entre o casal, qualquer diálogo. Se não for assim, é imposição, é autoritarismo, é qualquer outra coisa menos diálogo. Mesmo que um tenha alguma posição na sociedade superior, ou seja o chefe do outro na empresa, ou seja o líder espiritual na igreja, no momento do diálogo não tem melhor. Tem a capacidade de ouvir, de trocar ideias e de dialogar. O casal tem que estabelecer o diálogo sempre que houver necessidade. Quais são os temas do diálogo que deve acontecer na vida do casal? O casal deve conversar sobre as preferências. Isso já deve ser tratado, deveria ser tratado já no namoro e no noivado. Antes do casamento, muitas coisas já devem ser discutidas, conversadas, para que não haja surpresas depois de casados. Eu conheço alguns casais que o cara só descobriu que a mulher não queria ser mãe depois de casado. E até hoje eles não têm filhos ainda. Uma hora o
marido acaba aceitando, mas fica sempre uma frustração, porque ele gostaria de ser pai. É um diálogo que deveria ter sido feito antes do casamento. E outras coisas devem ser discutidas antes do casamento. Os gostos, as preferências, aquilo que tolera, aquilo que não tolera, aquilo que suporta, aquilo que não suporta. Porque depois de casado, não tem mais jeito. Já está casado. Sabia que era daquele jeito. Por exemplo, a mulher sabe que o cara é esportista, ele gosta de sair para jogar com os amigos. Ela casa com ele assim mesmo. E depois quer proibi-lo de ir para o futebol dele. Ela sabia. Ou, por exemplo, ela sabia que o cara é caminhoneiro. Aceitou casar com um caminhoneiro. Agora não aguenta ficar uma semana, que ele fique uma semana longe de casa. Oh, já sabia. Então, o diálogo deve ser estabelecido antes. Muitas coisas devem ser conversadas mesmo antes do casamento. E depois de casados, o marido e mulher têm que continuar conversando sobre os gastos familiares, sobre as finanças, sobre a educação dos filhos. São temas que devem ser discutidos sempre. Sobre as viagens, os passeios, o lazer, como que é a casa, como que gostaria que fosse a organização da casa. Uma vez eu vi um casal que estavam se indispondo porque eles tinham um monte de lenha na frente da cozinha que eles usavam para queimar no fogão a lenha. Mas aquela lenha começou a apodrecer e o marido queria tirar aquela lenha da frente da cozinha. Mas a mulher não queria, não era o que ela queria. E o pior é que quando vinham pessoas de outros lugares, parentes de fora, eles ficavam jogando indireta, e às vezes direta, que aquela lenha podia criar bicho ali, escorpião, etc. E para quem que eles iam falar? Para o homem, para o marido. E aí queimava a cara dele. Ele ia falar para a mulher que aquela lenha estava queimando a cara dele, mas ela não aceitava que a lenha fosse tirada dali. Para ela a lenha ainda estava boa para ser queimada. Mas quando acendia o fogão, a fumaça tomava conta. Então essa encrenca durou um bom tempo. O que faltou? Diálogo. Ninguém querer ser o dono, ser o que aqui é meu, eu que mando, eu que dito, eu que falo e você obedece. No casal não deve ser assim. Deve sempre haver um consenso. Se uma coisa está ofendendo o outro, aquilo deve acabar. Se uma coisa está magoando o outro, aquilo não deve existir. Deve haver sempre um diálogo e um bom senso para que as coisas fluam da maneira melhor possível para os dois. Então, fica aí esse tema, né, tão relevante para a vida do casal. Eu já sou casado com a Maria Aparecida há 44 anos. E nós, graças a Deus, temos um bom diálogo,
Claro, temos as divergências, né? Durante a nossa vida de casados, tivemos as nossas divergências, mas no geral sempre nos damos muito bem, graças a Deus. Porque um casal que não dialoga, não tem um constante diálogo, uma união, não vai em frente, não dá certo. O casamento fracassa. É só tristeza e amargura. Então, fica aí para os casais pensarem. Diálogo familiar, quando já tem os filhos, mas o diálogo conjugal é necessário, dos dois, apenas dos dois, no particular, para que as coisas caminhem da maneira mais correta possível. E nesse diálogo é bom que a palavra de Deus esteja presente na vida do casal. Sempre tomar as decisões de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre esteve presente no nosso lar, na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento. Isso nos ajudou bastante a superarmos as dificuldades. É como eu sempre digo, o amor do casal tem que ser a três. O marido, a mulher e Jesus. Quando Jesus está presente na vida do casal, as coisas fluem da maneira correta. É mais fácil superar as dificuldades e seguir em frente. Era isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.